sempre fui quem hoje sou. O tempo apenas retirou-me a escuridão, a luz resplandeceu, meu ser se iluminou. Não houve em mim mudança, só que pude perceber que um novo horizonte iluminado é o renascer, pois tudo é luz celestial. Para tudo iluminar, não preciso de fé, nem de explicação para ser quem eu sou. Quem eu sou. Novamente a luz brilhou, revelando esta canção para abrir seu coração. Não preciso de fé, nem de explicação para ser quem eu sou. Quem eu sou. Novamente a luz brilhou, revelando essa canção para abrir seu coração. Para abrir seu coração. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui realizando mais uma live, que é aquela live em que vocês não vão nos ver, porque nós somos vergonhosos aqui, tá bom? Brincadeiras à parte, obrigado pela participação de todos. E agora eu vou deixar a palavra aqui com o Darcio. E no finalzinho a gente dá aquele espacinho para algumas perguntinhas aí do pessoal, tá ok? Obrigado pela presença e deixar com vocês com o Darcio. Até mais. Então, boa noite a todos. Após um ano aí daquela live anterior, eu observei que alguns pontos muito importantes não foram comentados. Então eu vou procurar completar aquelas partes essenciais e vou começar com a explicação metafísica da palavra mim, encontrada nas Escrituras. Moisés citou no primeiro mandamento: não terás outros deuses ao lado de mim. Isaías foi falar do Salvador, ele disse: fora de mim não há Salvador. Jesus, naquela parábola da videira, ele citou a unidade entre a árvore e os ramos, sendo a videira e os ramos uma unidade. Disse o seguinte: sem mim. Então essa palavra mim é de importância vital no entendimento que não é mim, é Jesus Cristo. Podemos entender sendo Jesus Cristo se nós entendemos Jesus Cristo sendo o nosso ser essencial. Paulo disse lá em 2 Coríntios 13:5, Jesus Cristo está em vós. Então, se entender dessa forma, né, tudo bem, a pessoa vai soltar a crença de que somos carnais nascidos para a verdade absoluta que nós somos deuses. Em Filipenses 3:21, Paulo adianta o tema que eu gostaria de dar início a um comentário, que é sobre o nosso corpo glorioso. Porque quem lê na Bíblia vai entender que
o nosso corpo vai ser transformado pela ação de Jesus Cristo num corpo igual ao dele, um corpo glorioso como o corpo dele. Esse linguajar de Paulo é confuso porque ele não teve condição de expor a verdade como eu tenho, de não me preocupar com o número de interessados, mas passar a verdade absoluta àqueles que aparecerem e me conhecerem. Isso, desde o princípio da revelação, eu mantive esse propósito. Quem quiser a verdade, eu vou passar a verdade. Quem quiser ensinamentos relativos, então a escolha é dele, não minha. Então a questão do corpo glorioso, o que é o corpo glorioso? Ele é a verdade sobre o nosso corpo agora, não agora humano, o agora transcendental. Sempre estivemos com este corpo glorioso. Ele não vai aparecer por nenhuma transformação. Ele vai aparecer como se tivesse sido transformado, o real se revelou. Então muita gente que acredita em evolução, até tem metafísico tarimbado aí que acredita em evolução, não entendeu que o que nós somos obras de Deus permanentes, sem começo e sem fim. Então eles falam em evolução. O que acontece nesse julgamento? Ele é feito pelas aparências. Não tem verdade nisso. Como não tem verdade nas aparências. Está de um jeito hoje, ela daqui 20 anos tira uma foto lá, ele mudou completamente. Ele não tem nada a ver com aquelas imagens falsas. E esses ensinamentos associam o Filho de Deus com tais imagens, né? Então, o que acontece? A crença errada permanece. E a maior delas qual que é? A permanência do suposto eu nascido. Está sempre evoluindo. Muita gente caiu nessa arapuca aí, dizer em público que a verdade é essa, né? Que nós somos deuses. Como Jesus teve, também muita coisa ele aprendeu aqui, está na Bíblia. Cresceu Jesus em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, se cresceu aqui, entre aspas, quer dizer, no fenômeno, significa que aprendeu aqui. Mas não que ele passou a ser o Cristo com aprendizados daqui. O Cristo é quem somos eternamente, não tem mudanças. Então não existem mudanças para o ser que nós somos. Existe a perfeição divina em alta expressão. Então cada um que aceitar essa revelação, ele é o cristão verdadeiro. Aquele que está lá evoluindo, dizendo que ele é um cristão convertido, tudo isso aí é enganação, ou da própria pessoa, ou das crenças religiosas que a pessoa abraçou, né? Quando Jesus disse, eu pela carne a ninguém julgo, o que ele... Vós sois a luz do mundo. O que significa isso? Que nós somos deuses. Só Deus é luz. João foi expressar a experiência que ele teve lá, que era desde o princípio. Ele disse, né? Aquilo que eu vi com os meus olhos, toquei com as minhas mãos, do verbo da vida, isso vou transcrever a todos, para que vós também mantenhais comunhão comigo. Então aí que está a chave da metafísica absoluta. Nós lidamos com a unidade perfeita, não com pessoas. Isso quer dizer o seguinte, não tem pessoa iluminada. Por quê? Porque a unidade ela é perfeita, não falta ninguém de nós lá.
Foi essa verdade que Jesus viu e fez a oração para nós percebermos, e foi aqui João está transcrevendo para que percebamos essa mesma comunhão. Então, esse conhecimento não é um conhecimento pequenininho para a pessoa dar uma olhadinha nele e voltar a viver a vida comum, fenomênica. Ele é um ensinamento da eternidade que somos. Não tem tempo que meça isso, né? Então, aquelas crenças que a pessoa nasceu, que a pessoa adoeceu, que a pessoa envelheceu e que a pessoa morreu, não entra mais no nosso vocabulário. Que a pessoa vai estar mentindo para si mesma se ela acreditou, né? A verdade que nós somos é a verdade eterna, a verdade única. Só existe Deus vivendo. Quando a gente fala que nós somos deuses, nós estamos revelando a presença do Pai em nós. Nós somos o ser. A totalidade da natureza divina, ela é onipresente. A iluminação também. Então, alguém está se esforçando para se iluminar, ele está no caminho que não foi revelado. O que foi revelado é que nós somos luz. Essa revelação está em João, está em Jesus, está em tudo quanto é ser que se tornou um revelador da verdade, né? Nós somos a luz. Se Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, não há trevas nenhumas em parte alguma. É essa que é a questão. Quando a pessoa fala, eu preciso me iluminar, ela está achando que ela é treva. Só que não é possível haver treva se Deus for tudo. Porque Deus é luz e nele não há trevas. A totalidade do verbo é a totalidade do ser que nós somos, né? E voltando ao corpo glorioso. Na Bíblia, Paulo diz que o nosso corpo será transformado num corpo idêntico ao de Jesus Cristo. Mas como estou dizendo, foi o que ele conseguiu arranjar para expor na época. Até hoje tem gente que reluta em afirmar que eu sou Deus. Então, e a humanidade toda está aí achando que é um carnal sujeito à pandemia. Entendeu? Não tem ligação nenhuma do nosso ser com esse mundo aqui. Nenhuma. Vós deste mundo não sois, disse Jesus. Acreditaram nele? Estamos de passagem em mundo fenomênico? Estão acreditando nisso. O que faz isso? Manter um ser humano como nossa identidade. Nunca foi. Quando Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem vocês que eu sou? Pedro foi o único que ousou dar a revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Jesus respondeu? Bem-aventurado és tu, Pedro, pois não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quem é o Pai que está nos céus? O que são os céus? Os céus são a onipresença do reino de Deus em tudo. É a única presença. Então, por conseguinte, é a nossa presença. Eu tenho posto nas postagens muitas vezes, eu sou aquele que Deus é, tudo que Deus é, e somente o que Deus é. Isso aí é para marcar bem o que nós eternamente estivemos sendo agora, antes e depois, entre aspas, porque nós estamos falando aí em tempo, porque estamos citando o lado de aparências. Na aparência está tudo em mutação.
Em Deus não tem mutação nenhuma. Então, a imutabilidade é um princípio de cura metafísica. Eu estou com dor de cabeça. Você pergunta, ela é permanente? Não, então você não tem dor de cabeça nenhuma. Você é luz. E assim para todo tipo de ilusão, né? Aquele que nega uma ilusão, ele precisa aprender a verdade. Chamaram Jesus até de Beelzebu, ligado a Beelzebu, né? Não acreditavam. Então, ele disse a frase conhecida: nenhum profeta é profeta em sua pátria. Todo mundo conhece a pessoa pelas aparências. Não adianta ele subir ao monte lá e falar, eu sou Deus. Ele não vai acreditar. Só que Deus não é só ele. Ele é um que forma a unidade perfeita. Se ele negar isso aí, ele está negando toda a revelação de Buda, de Krishna, de Jesus Cristo e dos discípulos, todos que revelaram a verdade, né? O que é o corpo glorioso? Foi o corpo que eu vi sendo o meu, na experiência que eu tive. Cadê o boneco carnal? Era ausente. Então essas constatações, elas são depois empregadas para fazermos as meditações de reconhecimento da verdade que somos. Por isso que tem artigo que fala, as aparências são ausências e não presenças. Aquela regra prática de Emmett Fox, a chave de ouro, é puramente isso aí. Deixe de pensar no problema e compreenda a presença de Deus no lugar do problema. Não sarando alguém, curando, melhorando, nada. É ocupando o lugar que já estava sendo ocupado por quem? Por Deus mesmo. Não tem expulsão do paraíso. Não há expulsão de nada numa onipresença. A onipresença é Deus sendo tudo. Então, essa verdade está na ciência cristã, está no caminho infinito, está na Seitinoye, vários movimentos, unidade. O que acontece é que o foco não é pregado. Então a coisa fica dispersiva e o mandamento de Deus em vão, ele é constantemente executado. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, eu estou ficando com a memória fraca, ele está negando o santo nome de Deus em vão, né? Os nomes estão escritos nos céus, não estão escritos na terra. Então, se a pessoa não estiver disposta à crença em nascimento, que é fundamental para a percepção do que somos, então ela vai ter que se amoldar aos ensinamentos relativos, né? Tem gente que prefere, é gosto de cada um. Eu prefiro o absoluto. Quando eu passo os princípios, a pessoa tem que entender o que deve ser entendido, que é o seguinte: há uma soltura de crenças falsas, não de evolução. Então, se a pessoa tem 100 crenças falsas, se ela ficar contemplando a verdade, que Deus é a única presença, o único poder e a única experiência que ele vive durante as contemplações, o que vai acontecer? Aquele amontoado de crenças falsas diminuiu. Gera no fenômeno a aparência de alguém que melhorou. E os que enxergam desse ângulo acreditam que a pessoa está evoluindo. Aí cai nessas crenças de reencarnação, que a pessoa tem que voltar várias vezes para ir evoluindo cada vez mais. E vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. O cristianismo não tem evolução. Jesus declarou
abertamente lá, está na Bíblia lá. Estivesses comigo desde o princípio. E Paulo declarou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como eu já citei anteriormente, Eclesiastes está dizendo lá que as obras de Deus são permanentes. Se tivesse havido expulsão de alguém de paraíso, o que teria acontecido? A Bíblia seria mentirosa de falar que é permanente a obra. Por que acontecem as curas, entre aspas? O que são as curas? É a pessoa que soltou a crença que era doente. Não tem nenhum Deus curando doente. Deus é tudo. A perfeição dele está em toda a parte, em igual proporção e natureza. Quando Jesus disse: aquele que me vê a mim, vê o Pai, ele sabia que todos nós temos este mim em nós. Ele não falou aquilo para ser superior a alguém, é o contrário. Dizendo que veio para trazer a verdade. Vinha ao mundo dar testemunho da verdade. Isso é fala de Jesus Cristo. Quando ele diz alguma coisa de verdade, se for só para ele, ele não precisa vir aqui. Ele está falando a verdade que nós somos. Então, isso aí vai gerando, o conhecimento vai gerando uma soltura das crenças, e aos olhos do mundo, aquela pessoa está melhorando, está se sarando, tinha doença, se curou. Não acontece nada. Nós somos uma verdade que é permanente. E o único ser vivente em todo o universo é Deus. Pode aparecer como o Cristo que nós somos por estar individualizado, mais nada. Jesus é Jesus Cristo. Não é correto eu falar que eu sou Jesus Cristo. Eu posso até falar, se eu ficar me referindo à natureza nossa. Mas é preferível falar Darcy Cristo, no meu caso, do que falar Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos distintos, mas inseparáveis. É a comunhão dos inseparáveis. Isso que é a unidade perfeita. Então, é a unidade, consta todo filho de Deus dela, perfeita como perfeito é o Pai, e é o que responde por que Jesus disse para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Tem também na Bíblia para não chamar de Pai ninguém sobre a face da terra. O único Pai existente é Deus. Paulo disse também que